Transtorno compulsivo obsessivo. O TOC. É normal a gente ter algumas manias como colecionadores, porque, cara, é a nossa coleção, a gente tem o nosso jeito de colecionar específico, isso até é saudável e é legal. Mas tem vezes que passa um pouco do ponto. Esse aqui é o Jake, ele produz conteúdo sobre quadrinhos na internet, e eu tô julgando o cara já. Ok, vamos lá. So why did you buy that? Por que você comprou isso? Okay, so if Ele you vai look at my explicar. bookshelf, it's kind of a funny story. So if you look at my bookshelf, I have it organized, first off, all absolutes at the top, and I did have Crisis on Infinite Earths in absolute. Ok, vamos lá. Então ele tem Crise nas Infinitas Terras em edição absoluta, e como a coleção dele está organizada em ordem alfabética, logicamente o Absolute está lá em cima. Ok? Vamos lá. But the problem is, I go alphabetical, but then chronological, so I have B for Batman, and then all Então Batman. ele vai cronologicamente, I didn't have a Crisis that fit down here, so I couldn't. e ele precisava de uma crise que encaixasse na letra C, porque ele precisa que não só esteja em ordem alfabética, mas em ordem cronológica, e a crise é um evento central, então ele precisa de todas as crises em ordem cronológica. O que ele fez? So I couldn't put any of my Crisis books together. So I had to buy the deluxe version. So now I have Crisis on Infinite Earths Deluxe, and then every Crisis omnibus in chronological order. Sim, ele comprou a edição deluxe da crise para poder ter a sequência correta. Então ele tem duas crises na coleção. Acompanha comigo. So you couldn't put Tipo, ele não poderia ter trocado de lugar um quadrinho. So now you have two for Então ele one? tem duas cópias. I have 3 copies. Na verdade tem três. Olha o plot twist. I have all my trade paperback versions of the Crisis. Ele tem versões em TPB. Eu sei que eu tô errado em julgar o Jake, isso vai voltar pra mim em algum momento. Mas assim, cara, eu tenho uma regra. Eu não tenho quadrinho repetido. Eu não tenho, tipo, muitas versões de um mesmo gibi. Tipo, cara, é um ou outro, assim, porque é uma mensalzinha. Mas sei lá, comprar uma outra edição, simplesmente pra manter uma organização... Não. Quero agradecer muito ao Érico Assis, que me mandou esse vídeo lá no Instagram. Na verdade, quero agradecer a todo mundo que sempre me manda algum tipo de coisa estranha, em comum aí durante a semana pra eu comentar aqui nesse vídeo. Vamos começar então falando sobre Spawn, porque temos novidades sobre esse personagem aqui no Brasil e lá fora. Bom, primeiro, Mike Deodato Jr., né, um dos maiores desenhistas brasileiros aí em atividade, fez as capas das 4 séries de Spawn que saem em setembro lá fora. A primeira delas é da revista Spawn mesmo, né, a gente tem aí o personagem Cygor no traço do Deodato, depois tem o King Spawn, com o violador, né, na capa, então tem essas mãos aqui, né, em pânico e o violador chegando. Depois a gente tem o Scorched também, que teve capa do Deodato. E para terminar, Gunslinger, né, o Spawn pistoleiro. Tudo no mundo fica melhor com Nutella e com o traço do Mike Deodato, é impressionante. Ok, mas vamos falar sobre a publicação de Spawn no Brasil. A gente tem essa novela, né, todo mundo está falando sobre o personagem, mas ninguém tem muita certeza de para onde ele vai, né? Até então, nós tínhamos um rumor de que a Panini publicaria, mas nas últimas aparições, vamos dizer assim, públicas das pessoas da Panini, eles negaram o lançamento de Spawn, né? Primeiro foi o Bernardo, lá na live do Poptopia, um abraço pro Daniel, ele disse que não, a Panini não vai lançar. Ao mesmo tempo, a Belle Félix, aqui no meu canal, não disse nem que sim, nem que não, mas também, enfim, tá todo mundo muito ansioso pra saber então o destino de Spawn, porque, na verdade, até é um fenômeno interessante, né? Por muito tempo, pouco se falava dele no Brasil, né? Ninguém engajava muito na publicação e de repente está todo mundo ansioso, né? Eu acho que isso é muito bom porque a gente está vendo um revival aí do interesse do público brasileiro por Spawn. Até o momento que a gente sabe é que o personagem está na editora New Order, mas deixa eu dar uma opinião primeiro sobre essas falas da Panini e eu também vou trazer informação de fonte segura sobre o destino do personagem. Tá, calma. Você já clicou no botão do like? Isso ajuda demais. Que programa legal, informativo, feito de fã pra fã. E tem uma galera que apoia esse programa. Olha aí, em catarse.me/2quadrinhos, os nomes estão aqui na tela. Primeiro, minha opinião. Cara, a Panini ela não vai confirmar do nada uma publicação gigantesca como Spawn, tá? Isso não vai acontecer, sabe? Ou vai ser numa live deles, ou vai ser numa CCXP, sabe? Não vai ser algo que eles vão deixar escapar que de repente vão lançar Spawn. Ao mesmo tempo, eu tenho uma informação de fonte segura de que não há uma definição sobre os direitos de Spawn no momento no Brasil. Se esse personagem realmente for a leilão, a gente tem aí um período de no mínimo 3 meses para se definir, né, para onde ele vai. Então, galera, vai demorar, tá? Vai demorar. Notícias rápidas, sim. Ok, todo mundo aqui deve conhecer Sergio Topi, a lenda dos quadrinhos italianos, um dos maiores desenhistas que já pisou no planeta Terra. Aqui no Brasil ele é publicado pela editora Figura e ele apareceu no Aranhaverso, né? Na verdade, o seu traço apareceu no filme.
Olha só que demais, né? Um trecho bem curto, de 6 segundos, quando a gente tem aí as realidades muito loucas. E essa informação ela foi divulgada por um dos animadores, inclusive do Aranhaverso, que é o Rohit Kelkar. E deixa eu pegar um trecho aqui, porque é tão curtinho que é meio difícil de encontrar. E o animador falou o seguinte, ele disse que o estilo do Sérgio Top era inconfundível e que ele levou horas para produzir essa animação nesse estilo. Cara, que coisa linda, sério, sério. Essa não é a única homenagem que o Sérgio Top recebeu nos últimos tempos. Na edição 1064 da Detective Comics, o brasileiro Rafael Albuquerque utilizou também o traço do italiano como referência e a página ficou muito, muito linda. Ainda falando sobre os quadrinhos de setembro que saem lá fora, essa semana a gente teve algumas capas divulgadas pela Marvel, entre elas mais capas do Frank Miller. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa é a revista nova do Demolidor, que vai ter o Saladin Ahmed e o Aaron Kuder, e a capa principal é do John Romita Jr. Cara, que coisa mais linda. E agora vamos lá pra capa do Frank Miller. Sim, tá aí o Demolidor. Assim, essa foi uma capa que repercutiu bem, as pessoas gostaram. Diferentemente lá do Wolverine, que gerou toda uma polêmica, a galera falando pro Frank Miller se aposentar. Em geral, o público gostou dessa capa do Demolidor. Eu acho que a única pessoa que meio que destruiu a capa pra mim foi o meu querido amigo Márcio Cabreira, que disse que não gosta das poses do Frank Miller com o Demolidor cagando no mato. E agora eu não consigo não olhar pra essa capa e imaginar que o Demolidor tá cagando e tem tipo uma câmera de cima e ele tá tipo tentando olhar a pessoa que tá vendo ele cagar. Marvel solta spoiler em capa de gibi do Homem de Ferro. Tá, spoiler é uma palavra muito forte. Isso pode ter sido um erro, pode ter sido uma brincadeira, pode ser um personagem novo, eu não sei. Mas vamos lá. Vocês sabem que a Miss Marvel morreu há pouco tempo no gibi do Homem-Aranha. Isso gerou uma revolta dos fãs, etc, né? Porque por mais que a personagem esteja no gibi do Homem-Aranha, a expectativa era uma nova morte da Gwen Stacy. E aí morreu uma personagem que, sabe, não é clássica do gibi do Homem-Aranha. A gente sabe que é óbvio que a Kamala Khan vai voltar. E talvez ela volte aí para um casamento. Então, a gente tem aqui essa capa dupla, né, do crossover entre o gibi dos X-Men e o Homem de Ferro. E aí, se tu olhar aqui nos convidados, ó, a gente tem aqui a galera dos mutantes ali, né, as irmãs, o Ciclope, a Jean. Mas se tu olhar na parte dos Vingadores, repara aqui essa personagem bem em cima do ombro. Olha que curioso, né? Não é a Miss Marvel aqui? Será que isso foi uma cagada? Ou será que ela vai voltar tão rápido assim, a ponto de dar tempo dela assistir um casamento ali do Homem de Ferro? O mais novo documentário de Stan Lee é outro exemplo de regurgitação de falsidades e repetição de ideias há muito desmascaradas na criação dos amados personagens da Marvel Comics. Então essa frase não é minha, na verdade é uma declaração do The Jack Kirby Estate e repercutiu bastante essa semana. Então agora a gente tem uma postagem da Tracy Kirby, que ela é neta do Kirby, falando também aí sobre o documentário lá da Disney Plus. É realmente doloroso para a família ter que lutar mais uma vez para garantir o legado de Jack e a sua contribuição global para a indústria de quadrinhos. Então o grande ponto aqui é, sim, o documentário ele cita o Jack Kirby, ele dá crédito por Steve Ditko também, tem frases do Kirby, tem basicamente a última cena do documentário é dizendo que nada disso teria sido possível se não fossem os três trabalhando dentro da Marvel Comics, mas o que está realmente pegando para a família do Kirby é que ele é muito mais do que simplesmente um cara que desenhou as ideias brilhantes do Stan Lee, como fica aparecendo no documentário da Disney Plus. É até interessante de ver que essa luta pelo reconhecimento do Kirby, né, e o valor desses criadores, ela tá inclusive dentro dos quadrinhos. A gente tem, por exemplo, a edição 511 do Quarteto Fantástico do Mark Waid com Mike Wieringo, onde o Kirby aparece como Deus, né, pro Quarteto Fantástico, né, ele é o grande criador. E a gente vai acabar esse programinha com a melhor coluna da semana, talvez uma das melhores colunas da história da produção de coluna de quadrinhos, que é a coluna do Érico Assis, Quantos Big Macs custa o seu gibi? Vamos lá, o Érico se propôs a fazer um comparativo para tentar entender se o gibi no Brasil é caro ou não, né? Ele procurou comparar com outros países. O preço do quadrinho brasileiro é a discussão que eu mais vejo nos grupos, nos eventos e em toda a roda de papo sobre quadrinho. O leitor diz não ter condições, que as editoras querem espremer até o seu último real, editoras atribuem os preços aos custos gráficos em disparada, somado ao câmbio do dólar. Aí ele pergunta aqui, né, o quadrinho é caro no Brasil? Para a minha conta bancária e para a maioria das pessoas com quem eu falo, é. E a grana de cada um é um parâmetro racional para decidir se você compra ou não Blueberry,
Peter Punk, Velvet, Lore Olympus, Meg a Mecânica ou Ônibus do Hulk do Peter David. É interessante que essa coluna do Érico, ela vai ao encontro de algo que eu tenho percebido nos links da Amazon no canal, porque eu consigo ver o que as pessoas pegam nos links dos dois quadrinhos. Então, até alguns anos atrás, muitas vezes quando rolava alguma promoção, um único quadrinho, sabe, ele explodia em relação aos demais, sabe? Sei lá, Vingadores do Hickman da Nova Marvel, sabe? Era um sucesso, as pessoas gostavam de ler e iam atrás. Hoje, a atenção do leitor está muito mais disputada pelas editoras, a gente tem muita opção ao mesmo tempo. Então está muito mais distribuído, sabe? Então não tem um único quadrinho lá em cima em número de vendas e os outros, sabe, muito abaixo. Hoje nos links do canal, a gente tem meio que uma linha, sabe? Ah, beleza, todos estão vendendo mais ou menos a mesma quantidade e não tem um que salte muito acima. Em resumo, é muita gente publicando quadrinho e muitas boas opções, então a atenção do leitor fica meio difícil de ser captada por uma única editora. E a partir daqui, o Érico faz algumas contas interessantes. Ele pega o valor do Batman 87 da Panini, que custa R$ 27,90 por aqui, né, e tem 80 páginas, e aí ele compara com a edição 136 lá de fora, que custa $5, ou seja, R$ 23,95. Então, teoricamente, nessa conta, o nosso gibi estaria mais barato, porque a edição norte-americana tem basicamente metade das páginas, né? Tem 40, enquanto a nossa tem 80. Então, nesse estilo de comparação, a gente está saindo na frente. A coisa fica realmente muito complicada quando a gente compara a renda média anual do norte-americano, que é de R$340 mil, né, trazendo do dólar para o real, e a renda média do brasileiro, que é 9 vezes menor. O Érico pega como exemplo a Supergirl, a Mulher do Amanhã, né, o grande quadrinho aí do Tom King, com a Bilkis e com o Matt Lopes, dois brasileiros, que a Panini publicou por R$ 94,90 no Brasil. Então, tipo, praticamente R$100. Enquanto nos Estados Unidos, se a gente pegar o dólar e trazer para real, fica 96. Então eles estão numa média de preço próxima. O problema é que nós levamos, em média, 9 vezes mais para comprar esse quadrinho do que o norte-americano. Por mais que matematicamente o valor seja próximo, a gente tem muito mais trabalho para comprar o mesmo gibi que eles. Olha essa conta que bizarra, por exemplo, né? Ele faz uma comparação com o euro, né? O francês médio trabalha 1 hora e pouco para comprar a sua Supergirl, né? A Mulher do Amanhã. Enquanto o brasileiro, ele trabalha quase 6 horas para conseguir comprar o mesmo gibi. E aí o Érico ele toca no principal problema que a gente tem, né? A diferença do Brasil para a França, para os Estados Unidos, né? E outros mercados maiores. Notoriamente, o Brasil ele faz tiragens de quadrinhos esmagadoramente menores do que os norte-americanos e que os franco-belgas, né? Então, enquanto no Brasil a gente tem entre 2 a 3 mil cópias de um único gibi, nos Estados Unidos e na França a gente tem entre 10 mil e 50 mil. Meu Deus, tipo, é muito mais quadrinho, é um público imensamente maior. Então, o valor por unidade do quadrinho impresso é absurdamente menor do que pra gente, porque, pô, eles vão imprimir muito mais. Tu já foi fazer xerox em algum momento e o cara te falou que se tu imprimir acima de 100, ele vai te cobrar mais barato? Então, é a mesma conta com quadrinho. Aí o Érico também cita que tanto nos Estados Unidos quanto na França é possível tu ter formatos mais simples para os quadrinhos. Então, enquanto aqui no Brasil tu só pode comprar Supergirl direto numa edição de luxo, definitiva e tudo mais, lá nos Estados Unidos tu consegue comprar em edições mensais, mais simples, ou mesmo na França tu consegue comprar o Verões Felizes fasciculadamente e não tipo numa única edição de luxo. O que ele quer dizer é que a conta que ele está fazendo não é perfeita, porque são mercados diferentes, né? Ele até cita que ele sugere, né? Depois ele faz uma comparação com o Big Mac, que ficou bem engraçada, mas aqui na parte final ele pede inclusive que outra pessoa, né, talvez um economista, pudesse fazer, né, essa mesma pesquisa. Em resumo, como é que faz para o quadrinho ficar mais barato no Brasil? A gente precisa de mais gente, a gente precisa divulgar quadrinhos, a gente precisa de mais gente lendo, se interessando, a gente precisa de mais quadrinhos nas escolas, mas eu acho que principalmente a gente precisa muito mudar essa ideia de, claro, cara, eu não tenho aqui a bola de cristal para resolver todos os problemas, mas eu acho que algo muito central para a gente resolver os nossos problemas é a gente tirar esse estigma dos quadrinhos de que é uma coisa para criança, sabe? Que, beleza, tu para de ler quadrinhos ali no Maurício de Souza e aí tu vai ler livros, que é uma forma de arte maior, né? Quadrinhos é algo mais lúdico, quando não é, sabe? Tipo, é uma forma de arte mais completa, mais complexa, inclusive, do que a literatura. Enfim, que coluna fantástica, eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Eu tô triste que tá acabando esse vídeo, tô apertando o botão do like, isso é uma pequena forma de tu ajudar. Lembra também de comentar se tu tem toque, se tu tem alguma mania aí de colecionador, que depois ela pode ser comentada num vídeo futuro. Vai ser muito legal ter teu nome aqui embaixo, tu participando. E é isso, gente, até o próximo programa. Como eu falei, então vai ter sorteio na semana que vem pros apoiadores do Catarse. Boa semana aí pra todo mundo e boa noite.
Boa noite.